Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão, e se nós estivéssemos num jogo de videogame, Franca com certeza seria o nome da fase mais gelada. Eu sou o Kuro, e essa não, é o abominável cobertorzinho das neves. Eu sou o Léo, e o frio não vai mesmo me incomodar. E eu sou o Roxas, e minha intuição... Copiei o Léo. Sentem nas suas cadeiras, preparem os cobertores, os cadernos, porque a aula já vai começar. E para aproveitar esse friozinho delicioso que tá fazendo, nós, Academia de Nerds, vamos falar hoje sobre fases e cenários de gelo no mundo dos jogos. Eu pensei que o Léo ia falar que ia servir chocolate quente pra todo mundo. Ah, de quarentena, né? Não tá podendo nem ter esse contato aí. Pegar no copo e tal, complicado. Ih, tô triste. A gente já fez uma aula parecida com essa, mas a gente falou sobre as fases de deserto, né? Que acompanharam a gente na nossa infância, adolescente, enfim, aquelas fases de deserto que marcaram a gente. Eu não lembro qual aula que é. Se algum de vocês lembrarem aí, chutem aí qual aula que é. Já faz um tempinho que a gente fez essa aula. Só que dessa vez a gente vai relembrar, né? Aproveitando esse frio que se instaurou aqui em Franca e sei lá em quais mais cidades do Brasil. E vamos tentar transformar esse frio em algo nostálgico, né? Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu sempre fui uma pessoa, assim, muito fã de frio. Eu amo clima frio. Eu amo, sabe, ficar de blusa, dormir com 5 cobertores, colocar luva, colocar... Eu amo, sou apaixonado. Porém, a idade chegou e quando vem o frio, a minha dor de garganta ataca. Então, assim, eu estou me sentindo uma pessoa assim, né? Não pode ter o melhor dos dois mundos, porque vem o frio, aí eu tenho esse problema. Minha garganta não está boa hoje. Léo, e eu que tenho rinite atacada, tô com a garganta ruim de novo, né? Que eu tava 2 semanas atrás. Ai, menina, eu te entendo, porque a minha alergia também... Ai, mas a minha alergia é só uma poeirinha. Olha pra mim, já começa. Ô, Roxas, coloca sua rinite em modo de defesa pra parar de atacar. Ah, tá. Que bosta! Não! Foi uma piada pra começar a quebrar o gelo aqui com os Nossa! Não acredito que ele fez essa jogada. Não. Ai. Ai. Eu confesso que eu sempre gostei, assim, bastante de frio, de poder ficar mais em casa, jogando videogame, assistindo as coisas e tal. Só que desde que eu me tornei um adultinho, né, faz pouco tempo, eu ando ficando mais preocupado nessa época. Principalmente porque a gente tá num ano muito turbulento, né? Mas eu também acho que é uma época muito difícil, principalmente pra morador de rua, essas coisas, sabe? Então, Sim, com certeza. tem hora que eu fico meio dividido, assim, sabe? Eu gosto do frio, mas eu fico com aquelas... Falando, nossa, mas será que eu não tô sendo muito ruim, né? Por gostar da época, sendo que é uma época tão difícil e tal. Então, eu acho que a idade, digamos assim, realmente chegou. E é principalmente difícil nesse tempo, Digão, porque, assim, em tempos normais, a gente estaria com aquelas campanhas de agasalho pra ajudar essas pessoas, né? E, assim, eu vi apenas um lugar rodando nessas campanhas, que foi no supermercado, aqui próximo da minha casa, mas tava vazia a caixa praticamente, sabe? Que o pessoal não tá saindo, né? não tá saindo e não tá tendo dinheiro, né, também. É, exatamente. Eu não sei se vocês conhecem, mas aqui em Franca tem um mural lá no centro da cidade que tem vários cabides, assim, tipo um varalzinho. Aí você pode colocar as blusas lá, porque aí as pessoas que estão necessitadas passam lá e pegam. Acho bem legal. Olha só, quem tiver podendo contribuir aí, tiver um na sua cidade. É uma época bem difícil. Mas, já que a gente tá falando sobre o frio, vamos aí relembrar as fases, né, de gelo nos jogos. Eu lembro muito de fase de gelo, principalmente em jogos mais antigos, que sempre, acho que a gente até falou sobre isso, que tinha uma diversidade maior para poder chamar atenção, né, etc. Então eu lembro de vários jogos assim, mas um que me marcava bastante na época, que era uma fase que eu gostava, inclusive, era a fase do Mega Man 7. O Roxas talvez vai lembrar, mas é aquela fase que tem aqueles ursos polar bem grandes, sabe, Roxas?
Sim, eu lembro. Mas você tá falando de Mega Man, eu pensei que você ia citar a fase de gelo do Mega Man 8, que tem uns negócios de slide, sabe? E é muito marcante essa fase pro pessoal, que eles sempre morrem muito ali. Inclusive o Léo jogou essa fase aqui em casa e só morria. Nossa. Ai, não, gente. Aí, essas fases. Eu não sei se é essa que o Roxas tá falando, porque eu não sei qual Mega Man é qual. Mas tem umas fases que aí tem aqueles espetos de gelo, assim, você só encosta nele e você já morre. Nossa, que nervoso. Eu acho que Mega Man sempre conseguiu fazer umas fases assim temáticas com relação a clima, ao environment assim no geral, muito boas, né? As fases de gelos do Mega Man, eu acho que todas são bem icônicas. É, tipo, em todos os Mega Man de todos os universos, X, Zero, sempre tem uma fase de gelo. É incrível, tipo, nunca falta. Sim, é bem legal, né? Tem algumas que são mais puxadas pra um negócio mais de caverna mesmo, de gelo e tal. Essa que você falou, se eu não me engano, é um pouco mais diferente. Eu acho que é numa cidade, não é a que você tá falando? É isso, é numa cidade, aí de repente ele pega o. É esqui, eu não lembro o nome daquele negocinho que ele sai deslizando, aí tem meio que uma fase de corrida, sabe? Uhum. Então, já que estamos falando assim de nostalgia, vou lembrar de uma aqui, gente, que é assim, pra mim, a fase mais icônica em relação a neve, gelo, assim, que é do primeiro Donkey Kong. Ela se chama Snow Barrel Blast. E o primeiro Donkey Kong, assim, eu acho o primeiro Donkey Kong, né, comparado com os outros dois, assim, eu não acho ele tão legal, tal, mas essa fase, pra mim, é uma das melhores fases do Donkey Kong, porque ela é muito difícil e ela é muito louca. Você vai passando, assim, das partes do gelo, né, aí você chega no final, na parte final da fase, você tem que passar só com barril, né, não tem chão, assim, você tem que ir passando com barril, com barris, assim, né, os barris vão atirando, e a neve vai ficando cada vez mais forte. Gente, era um efeito muito legal, eu ficava apaixonado por aquilo. Você não enxergava nada, né, direito num certo momento. Direito, meu Gente, Deus. era inferno essa fase, porque tem um certo ponto que você tem que desviar do macaco que joga barril. Você falou errado, não é inferno, porque é de gelo. Ô, meu pai. Então, né? Aí tem um macaco que fica jogando um barrilzinho lá de cima e você tá com aquela neve na sua frente. E você tem que pular no pixel certinho, senão você apanha do macaco. É um inferno. Só que essa fase, ela tem um truque, né? Porque você pode... Tem uma parte que você desce no barril, e aí o barril já te leva pro final da fase. É o único jeito de passar, gente. Porque... Sem cheatar, Léo. Sem cheatar. Não, ó, eu vou me defender. Léo, tá Vou no me jogo pra usar, né, defender. Léo? Ai, o Kuro falou tudo. Nossa, falou tudo. Só que eu vou me defender, porque eu estava zerando todos os Donkey Kong. Eu estava zerando, inclusive com o irmão do Roxas, né? O Eric, nosso amigo. Ele já começou a cheatar no 1. Não, aí, calma, olha lá o que eu vou falar pra você. Aposto que eles Presta vão bem atenção. infinito. Nós chegamos nessa fase, o que o Eric fez? Usou o cheat pra passar. Eu falei, pode voltar. Volta agora, a gente vai passar essa fase normal, a gente vai passar essa fase na raça. E a gente ficou o dia inteiro, mas a gente passou. A gente ficou o dia inteiro passando dos barris, mas a gente que passou. vocês morriam na parte do macaco. Ai, é uma das certezas que a gente tem na vida. Você vai morrer muitas vezes nessa parte. Aí a gente chegou até a ficar, sabe, tipo, 2 vidas. Aí a gente voltava pra pegar umas vidas nas fases anteriores. É no cheat de vida infinita que tem numa fase, eu tenho certeza. É verdade, você fica lá pulando e vai pegando vida. Uai. Não é cheat, tá no jogo é pra ser usado, então pronto. Tá lá. A gente passou com louvor e com orgulho da nossa habilidade. Mas ainda falando de Donkey Kong, Donkey Kong tem um jogo que é na temática de fases de gelo, né? Que é aquele Donkey Kong Tropical Freeze, que tem pro Wii U e o Switch. E aquele jogo... Aquele jogo, você tem que jogar a versão do Wii U? A do Switch é uma baba pra É facilitado, você tem 2 coração, mas a do Wii U, meu pai, não dá. Não, principalmente se você bater no peito assim e falar... Eu vou pegar todas as letrinhas. Eu vou fazer. DK. Com DK. Vou fazer tudo. Você só tem que olhar pra pessoa e falar, vai lá, boa sorte. Ó, mas é difícil mesmo. Não, aquele jogo é difícil. Cara, Donkey Kong no geral tem umas fases bem difíceis, né? E eles costumam usar essas coisas bem chatas de tipo, que nem você falou, de basicamente tampar metade da sua tela inteira, ou diminuir sua visão pra caramba, assim.
Uma coisa que eu gostava muito já falando, né, do 3, no caso, que o 3 também tinha fase de gelo, obviamente, né? De neve. O 3, eu achava muito bonitas as fases do 3. As fases de neve do 3. E aí elas tinham aquelas descidas, né? Assim, e aí tinha umas casinhas, assim, lá no meio da descida. A gente achava aquilo um charme. Achava lindo. Pra mim, Léo, as melhores fases de gelo de Donkey Kong é a do 2. Sabe por quê? Tem a foquinha que faz ó. Ah, e é verdade, as fases de gelo do Donkey Kong 2 são lindas também. E que a gente fala depois disso aí, né? Eu acho legal o Tropical Freeze porque é uma grande parcela, digamos assim, de fases no gelo, né? Tem algumas que não tem e tal, mas como a história é literalmente que o vilão trouxe uma frente fria para a ilha e tal, é legal como eles vão inovando a cada fase. Até os boss que você vai enfrentar, todos eles são da temática frio, né? E o jogo é muito desafiador e tal. Ah, meu filho, que Donkey Kong que não é desafiador, né? Convenhamos. Mas eu acho que ele tá entre os mais difíceis da franquia. Não posso dizer assim que ele é o mais difícil, mas ele, tá ali no top 3 pra mim. Aquele do Wii, eu esqueci o nome dele, é o mais difícil. A versão de Wii, não a de 3DS. Eu sei por quê. Enfim, eu acho que tem uma fase de gelo de um jogo. Talvez o Digão e o Kuro tenham jogado. O Léo eu tenho certeza que não jogou. Que é do 007 de 64. Nossa, eu jogava só em locadora. Isso eu lembro levemente. Eu nunca joguei muito o 007, mas eu lembro brevemente a fase. Sabe o que eu acho mais legal, assim? Que a jogabilidade daquela época era tão, assim, inovadora. E hoje, se você for jogar, o jogo parece tão estranho, cara. É travado, né? A gente não consegue fazer. Esse 17 específico, pra mirar, não dá hoje em dia. Eu tentei jogar um dia que eu queria matar a saudade, sabe? Não dá. É muito ruim. E o Roxas, o Kuro também, talvez, mas tinha um visual bem... Como é que chama? Base soviética, assim, né? Que foi até utilizado um pouco em algumas fases com temática de gelo em Counter-Strike, aquela... Quando ainda era 1.5, sabe? Que era tundra alguma coisa, uns negócios assim, bem antigo e tal, mas tinha aquele... que é neve, né? E misturado com aquelas rochas grandonas, assim, e tal, aqueles paredão. O 007 era um jogo bem da hora. Eu infelizmente, eu não joguei muito porque eu nunca tive um 64, né? Então, quando eu jogava, ou era na casa de algum amigo ou era em locadora. Eu também. Eu jogava no meu vizinho. Cara, eu não conhecia uma pessoa aqui em Franca que tinha 64. Quando eu conhecia, já tinha passado, assim, sabe? O momento do 64 e tal. Pior que 64 é um console que eu queria comprar, até hoje. Que eu acho que ele tem ótimos jogos. Eu tinha um amigo que tinha o 64, só que quando a gente ia pra casa dele, a gente basicamente só jogava Mario Kart quando a gente ia pra lá. A gente ia unir a galera e ia tudo pra lá e ficava jogando Mario Kart até o dia inteiro. Cara, um jogo que as fases de gelo também são do capeta. Mas eram muito legais também, as de Bomberman do SNES. Nossa, ainda bem, sabia que você ia falar. Boa demais daquelas fases, meu. O 3 eu lembro, e o 5 tinham fases bem icônicas, que tinha até aquele igluzinho, sabe? Que você não enxergava no meio, que você explodia a bomba no meio, voava o topo do iglu. E tinha a bola de neve, né, no meio, assim. E também tinha o chão ia quebrando, né? Alguns pedaços do chão, quando você passava uma vez, ele rachava, e na segunda ele quebrava, você não conseguia mais atravessar aquela parte do chão, cara. Vou falar pra vocês que no Bomberman 5 tem um cheat desses coisas que quebra no chão. Você consegue quebrar e ficar em cima e bomba não te acerta. Olha só. Você só morre por tempo. E aí você tá criticando por roubar, entre aspas, um Donkey Kong. Mas isso é parte da gameplay, não é, Léo? Mas isso daí já é cheat, velho. É um bug do jogo, entendeu? Diferente. Tá no jogo é pra usar. Olha só, usando do argumento do colega. A frase do dia vai ser essa, né? Oh, meu Deus. Esse Bomberman aí, o Bomberman 5, era o meu favorito. E, inclusive, eu passei muitas tardes de domingo jogando, assim, sabe? Você criava aquelas custom, assim, ficava lá jogando o domingão inteiro. Cara, eu gostava muito de Bomberman.
Tirando que o Eric não esteja na partida, é legal. É, né? Tem chance de você vencer, né? Eu até dou um verdade. trabalho pro Eric de vez em quando. Eu ganhei algumas na última vez que a gente jogou. Não, mas é porque eu também joguei muito Bomberman quando era mais novo. Mas era muito legal as fases de gelo, porque, cara, o tanto de vezes você não ficava preso por causa que um gelo estourava logo atrás de você, assim, aí você não conseguia mais passar, tipo... Era ridículo. Tirando que no modo pra zerar lá também, tinha aquele estalactite de gelo também, que era chatinhos. Aquele bicho chato dos infernos, porque ele é rápido. Então, se eu não me engano, era ele, quando você acertava uma vez, ele dividia em vários estalactitezinhos pequenininhos e saía girando pro todo lado, né? Isso mesmo. Nossa, cara. Era um inferno. Bomberman é um jogo que, tipo, surpreendentemente, ele é bem dificilzinho, assim, pra um jogo que parece tão, tipo, infantil, tão casual, né, tal. Ele é um jogo que, se você vai pegar pra zerar, assim, ele tem uma certa dificuldadezinha. Até os speedruns, assim, não consegue zerar sem morrer sim. pelo menos uma vez. Eu já cansei de ver. Direto você vai assistir speedrun, realmente. Você vê o cara morrendo nos boss, ou ele, tipo, o que eu já vi muito em speedrun, o cara já tá, tipo, chegando no boss final, ele morre, ele perde todos os itens, aí ele sofre pra passar o boss. E aí, esses 5 eu não lembro de todos os boss, mas eu lembro que o primeiro era o gatinho ou cachorrinho, sei lá, porque o desenho não ajuda. Não sei, o desenho não ajudava muito. E depois era o cara de vermelho lá que usava um terninho, um chapéuzinho, não. Era os dois irmãos. Era os dois irmãos, era o gordo e o magro, a gente falava. Sim. Daí pra frente eu já não lembro direito, não, mas. Tinha o pirata também. Sim, que dependia, sabe? Tinha fases que tinham 2 ou 3 boss. Era muito legal, eu gostava Mas, bastante. Digão, tem um jogo que você e o Kuro estão esquecendo, que o Léo também vai lembrar. Tem uma fase de gelo que é do capeta, que não tem como passar sem morrer. Power Rangers The Move. Nossa senhora! Inferno! Descendo aquela pranchinha, aí você vai pular pro lado e você cai no buraco! Você fica, eu pulei! Não vai o pulo do jogo, parece nessa parte, é incrível. Não, era bugado aquele negócio, não tem explicação pra mim. Você tava lá, você pulava certinho e de repente, bum, você caía dentro do buraco, assim, você ficava, mas gente... Cara, eu acho pulei. engraçado, porque eu acho que era nesse Power Rangers que um dia bugou, tava jogando eu e meu irmão. Meu Cher, eu tava jogando com o branco, eu acho. Meu Cher, ele sumiu da tela, só que eu não tava morto, meu HP tava normal ainda. E minhas barrinhas lá de poder, as coisas estavam subindo normal. Meu Cher sumiu assim da tela, e meu irmão ficou jogando sozinho um tempão, de repente ele voltou com o negócio de morfar lá, tudo certo, tudo completo e tal, tipo, no final da fase, foi muito zoado. E era muito engraçado, porque, tipo, não conseguia ressuscitar porque eu não tava morto, sabe? Eu só sumi do jogo. Aí eu voltei no final, assim, no boss, tipo... Oi? Aqueles momentos incríveis, né? Que só os games podem proporcionar. Aqueles... Naquela época, tipo, a gente ficou muito, tipo... Nossa, deve ser alguma coisa especial, sabe? Porque a gente não pensava que era bug na época. Bugs incríveis do SNES. Sim. Gente... Eu vou mencionar uma coisa aqui, mas eu nunca joguei isso. Só que esse é um meme tão engraçado, assim, que eu acho... que vale a menção aqui. É um dos Mario Party. Que aí começa o meme assim, aí é numa fase de gelo, aí tem 4 personagens em cima da bola, e aí quem fica mais tempo lá em cima ganha. Aí tipo, tem uma pessoa parada, e os outros 3 saem rolando, assim, tipo, nem consegue andar direito, já cai, a pessoa que tá parada ganha. Eu acho isso o máximo. Eu já vi um GIF disso. Então, é um GIF, tá em cima tipo de um vulcão, não é? Daí tá todo mundo girando, aí um player tá parado, assim, eu acho que é o player de verdade, o resto é computador, sabe? Aí eles começam a girar entre si, assim, todo mundo cai e o cara continua parado lá o jogo inteiro. Gente, não tem como não falar. É porque, assim, todos os jogos da franquia Mario, né, eles têm alguma fase no gelo, assim... Em qualquer Mario que você vai tentar lembrar aí, seja mais pro lado de RPG ou o que for, sempre tem, né, uma fase pelo menos no gelo, assim. Você consegue lembrar de, acho que todos os jogos mesmo. Eu só não sei se nesse último aí que saiu tem, porque eu não joguei. Eu não lembro do Mario World. Tem no Mario World fase de gelo? Depende do Mario World, eu acho que tem sim. Eu acho que tem, eu não vou lembrar de todos. Até porque tem aquelas fases que você vai por cima lá, nelas você não
Não tem umas fases especiais disso? Não lembro, gente. Eu lembro Tô que tinha tentando- aquelas fases que eram tipo umas cavernas brancas, assim, que aí tinha umas pedras meio transparentes e tal. Assim, eu acho que aquilo lá dá pra representar gelo, mas eu não tenho certeza, então. Não vou colocar minha mão no fogo. Léo, manda um e-mail pro desenvolvedor. Vou perguntar, falar, Amore, especifica pra Academia É de Nerds, cristal por ou favor. gelo? Ou Vou cristal é comentar e gelo? vou convidar pra participar de uma aula com a gente. Olha, ai, vai ser sucesso. Vai ter que afinar japonês ou inglês aí, não sei. Se for japonês, é com o Kuro. É porque eu acho também que os estilos de gráfico ali que era o Super Mario World, às vezes até tinha um detalhamento mais pro lado ali de gelo e a gente não entendia muito bem, mas eu tenho quase certeza que tem, sim. Eu não vou lembrar exatamente quando que você passa e tal, mas até porque faz um tempinho bom. Agora, uma fase não, algumas fases que me deixaram muito traumatizado ao longo do tempo, é as fases de gelo de Crash 2. Cara, como eu morri jogando uma fase específica de Crash 2, que você passava descendo com o cachorrinho assim montado em cima dele e tinha eu não sei que desgrama. É uma bola de bicho. neve que vem correndo, não é? Atrás de você? Não, tem essa e tem uma outra Não normal. era um cachorro, era tipo um urso polar, não era? Não, Eu é um acho. cachorro. Aquilo não é um urso polar. Não é feito. Não é feito. Não estraga minha infância, não! Era um cachorro quando eu tinha 12 anos? É, mais ou menos. Por aí, ou menos, na verdade, de bobeira. Mas. E era muito difícil. Nossa, eu morri muito. Eu lembro que você tinha. Você fugia de alguma coisa, aí depois ia pra essa parte do cachorrinho, urso polar, sei lá, e depois invertia um modo que invertia a câmera ali, ficava tipo de plataforma mesmo, a visão, pra você passar um outro trecho, e tinha aqueles pedaços da fase que você ficava meio que patinando assim. Então, nossa, eu morria tanto naquilo, que você tava fazendo as coisas, tentando passar mais rápido, aí você chegava e começava a deslizar e cair no buraco. E... Nossa. Acho que foi uma das fases que mais me deu trabalho, assim, na época que eu era mais novo, pra poder passar. Eu lembro que eu fiquei um bom tempo jogando. Aí você chegava Crash nessas 2 naquela fases, fase. você esfriava a cabeça e tentava. Esfriava, não, pai. esquentava mesmo. Que ódio. Mas isso é verdade, né, gente? Fase de gelo, você pode saber. É pra estressar, pra você passar nervoso, pra você passar raiva, porque... Olha... É por isso que elas costumam ter umas musiquinhas muito fofas, assim, né? Amigáveis. De Pra vez em dar uma quando. amenizada, né? Sim. Porque falando em musiquinha muito fofa e amigável, tinha um jogo que tinha umas fases de gelos que eu adorava, que é Ragnarok Online. Nossa, os mapas de gelo Quem do nunca foi Rag. visitar o Papai Noel no Ragnarok Online? E eu já fui pra Lute, sabe pra quê? Pra ficar farmando doce, porque dá dinheiro. Realmente. Olha esse Roxas, Doce e gente. cookies. Muito, ó. Mas o problema é aquele MVP que tem naquele mapa. Porque, assim, você tá andando feliz, de repente ele vem correr pra. Não dá nem tempo de você pensar. Sim, é uma área que era muito engraçado porque ela concentrava bastante o MVP próximo até, né? Porque você tinha na fábrica de brinquedo e na transição entre pra chegar lá em Loot mesmo tinha o Fenrir também, né? Que direto você tava andando lá e parecia um lobo gigante tacando nevasca na sua cara e te matando. Eu lembro nossa senhora, fábrica de brinquedos era... Lá era um lugar bom de upar, né? Principalmente no começo do jogo. Então... Nossa, eu vivia lotado lá de gente. Você ia tão feliz, mas tão feliz. Você tava lá ganhando muita XP, vendo o level ali. Opa, upei. De repente surgia um MVP do nada, rodeado de sei lá o quezinho. Dava um hit, você morria e você só chorava. Porque Ainda bem que nunca aconteceu de eu dropar carta no Hag e algum MVP me matasse. Não. Nossa, imagina o ódio que você não ia ficar. Meu Deus. Perder as cartinhas, gente, raríssimas. Confesso que já aconteceu isso, só que não comigo, com uma pessoa que tava na minha frente. Daí ela morreu, eu fui correndo, peguei a carta e fui embora. Olha este Kuro. Entendemos muito bem, Olha só, gente. Revelações. Acontece, né? Acontece, né, Brasil? Não Já vamos fizeram mentir. isso comigo também. Não vamos mentir que todo mundo aqui já deve ter feito algo parecido em algum jogo. Jogo online ainda mais.
Mas era um jogo que as músicas eram muito legais também, de Natal. A música de Lute lá. Ainda falando de fases geladas, eu sei que The Legend of Zelda tem alguns jogos que tem fases na área de gelo, assim, mas o jogo que eu acho que melhor lidou com isso foi o último, né? O Breath of the Wild, que tem toda uma lógica para você seguir, para você acessar essa área. Você pode ir para lá assim que começar o jogo, mas o lugar é mais frio, você escorrega ali na neve, então você precisa ou de uma roupa que vai te aquecer no lugar, ou você pode simplesmente colocar fogo num galho e ir pra lá. Então, assim, é um lugar muito legal, assim, sabe? É uma área que ela é muito bonita e ela tem uma jogabilidade diferente. Assim como Sim, tudo é no jogo, né? Basicamente, é que esse Zelda, no geral, ele tem essa mecânica, né, de aquecer ou esfriar demais. Então, se você estiver, por exemplo, no deserto, você estiver com muita roupa, às vezes seu char vai esquentar demais, então você tem que colocar umas roupas mais leves. Eu mesmo pro frio, se você estiver num lugar frio, você tem que colocar umas roupas mais pesadas, mais quentinhas pra se aquecer. Ou ficar comendo comida quente e tudo mais. Eu já passei por área de neve nesse jogo, tipo, eu tava sem nenhum equipamento, assim, eu falei, peguei umas comidas, assim, quente, e fui passando ali, correndo. E eu acho que o mais legal é justamente isso, porque assim, o jogo meio, eu já falei isso, mas o jogo te premia quando você tenta fazer uma coisa diferente, né? Então assim, se você pegar e fazer uma bebida quente e beber ali, você consegue ficar um tempo e passar por ali, e você pegar um galho, colocar fogo, você ir pra lá, vai te esquentar um pouco. Olha, então, se você colocar fogo em você mesmo, você também consegue passar, só que assim... você vai morrer queimado, mas... você não vai morrer de frio, né? É um argumento. Olha, vocês vivem falando de Zelda, dessa coisa. Essa mecânica de esquentar, esfriar de Zelda é uma mecânica que eu sinto falta em outros RPGs, porque é muito exclusivo dele, sabe? Eu não lembro de ver nenhum outro jogo que tenha esse tipo de mecânica. É uma coisa que eu sinto muito falta hoje em dia, vamos supor, você vai jogar algum jogo específico e, vamos supor, você precisa enfrentar o boss de gelo. Hoje em dia você vai lá, pega a espada, bate, joga poderzinho e pronto. Em Zelda você é premiado quando você utiliza as coisas certas. Você vai enfrentar um bicho de gelo, então você usa itens de fogo, vai dar mais dano, etc. Eu sinto um pouco falta disso nos jogos, sabe? É óbvio que deve ter jogos que tem isso, mas é uma parcela bem pequena hoje. É que eu acho que hoje em dia esse tipo de mecânica ficou muito relegado a jogos de survival, como um todo. Esse tipo de mecânicas de, você tem que se aquecer, você tem que comer... Muitos hoje em dia tem até, você tem que ir no banheiro, você tem que tomar banho, tipo. Mas no geral, esse tipo de mecânicas ficaram bem relegadas a jogos de survival. Você não vê muito mais isso em jogos de RPG e ação, assim, como um todo. O que é triste, né? Porque realmente, não precisa de um negócio super complexo que nem um jogo próprio de survival, você tem que ter todo aquele negócio complexo, aquele conjunto complexo de mecânica lá. Mas, tipo, tem umas coisinhas assim, é legal. Tipo, você tem que comer, senão seu char vai ter fome, e aí você vai começar a perder HP, ou vai abaixar seus status já com fome, você já com frio ou calor e tudo mais, sabe? Pelo menos uma coisinha mais básica, assim, é legal de ter isso. Eu acho que o que faz a diferença são os detalhes, né? São detalhes minúsculos ali, mas que faz uma diferença muito grande, porque você tem que fazer uma série de mecânicas, ou você é recompensado por fazer alguma coisa diferente e tal. Hoje em dia, até nos RPGs que fazem sucesso, né? A gente vê um pouco daquele negócio meio que de repetição. Você tem que... aprender como que você vai enfrentar esse vilão e só. Então você aprende os movimentos, né? Passa da primeira forma, passa da segunda e tal. Óbvio que tem jogos que são muito difíceis e tudo mais. Só que, sei lá, eu acho que às vezes falta ali, parece que um acabamento, sabe? Eu acho que faz a casa, mas falta deixar um detalhamento na casa, um tchan. Tem um jogo que eu e o Kuro jogou. O Digão eu sei que não joga, então não cobro dele. Que tem uma fase de gelo que é obrigação do Leonardo jogar. Lá vem. Kingdom Hearts 3 com o mundo de Frozen. Ai, Você gente. quer brincar na neve? É uma vergonha o senhor Leonardo não ter jogado isso, porque é um mundo, acho que até o maior do jogo,
E é muito bom, assim, do começo ao fim. Não é enrolado. Não é enrolado, porque o mundo de enrolados é outro. Eu falei uma piada, né? Eu vi essa vinda, hein? Você Eu pediu. vi essa vindo. Você E tem as pediu. músicas, né, que o Léo ama. Então, assim, Léo, Olha, uma mas, vergonha você não jogar. Infelizmente, nesse Kingdom Hearts 3, tipo, o mundo de enrolados, inclusive, ele é tão melhor que todo o resto dos mundos da Disney que, tipo, o resto parece até ruim perto dele, sabe? Porque aquele mundo do enrolados ficou muito bom. Mas o gente. do Frozen também é muito bom. Sim. Então, bem legal. eu assim, nunca joguei o 3, só que eu vou confessar pra vocês, quando saiu o trailer, quando anunciaram oficialmente que ia ter o mundo de Frozen, eu joguei os Kingdom Hearts tudo de novo. Joguei o 1, joguei o 2, agora eu tô parado naquele de 3DS. Aí um dia eu vou terminar ele pra poder jogar o 3. Mas eu me esforcei justamente por causa de Frozen, porque eu sabia que ia ter. Aí falei, agora eu quero. A Elsa chora com essa falta de. A Elsa não vontade. chora, ela é fria. Escorrem lágrimas de gelo pelo rosto Ela dela. é fria. Gente, mas assim, eu achei o máximo ter o mundo de Frozen. Ainda vou jogar. Já vi que tem um minigame, né? Que você vai meio que com Inclusive, o escudo, pra né? Vai, platinar, assim, legal. você precisa passar esse minigame. Porque pra construir a. Como é que chama a espada mais foda? É a Ultima Sword? Nunca lembro. É sempre Ultimate. É alguma coisa assim, mas enfim, pra fazer a espada mais foda do jogo, que se eu não me engano ela conta pra platina, craftar ela, você precisa pegar todas umas letrinhas, uns negócios lá nesse minigame pra você conseguir um dos itens pra craftar. Olha lá, a É o importância, Orihau com Plus. a importância de Arendelle. É isso. Toda vez que aparece Arendelle, o impacto Nossa, cultural. Léo, você não sabe o tanto que eu tive que jogar esse minigame. Basicamente, pra quem não sabe, o minigame é que nem ela falou, o Pateta coloca o escudo dele no chão, e aí vai o Sora, o Patolão de Pateta escorregando, descendo pela uma montanha inteira de neve, né? E aí tem vários. Tem tipo uns corrimão assim, mágico que você pode pegar pra. Aliás, pode não, você tem que pegar pra passar num lugar diferente. E tem 10 itens escondidos. E aí você tem que Nossa. achar todos os 10. Só digo uma coisa: quem for tentar pela primeira vez, é impossível pegar os 10, assim. Você tem que decorar muito. Não, é impossível pegar os 10 porque muitos deles ficam em caminho, tipo, que se você pegar esse, você já não passa no caminho dos outros, sabe? Então você tem que jogar pelo menos umas 10, 15 vezes esse mapa, desse minigame. Mas ó, eu acho que eu gastei umas 2 horas, 3 horas só nesse minigame. Bom, mas já que a gente tá nesse assunto de RPG, vou relembrar aqui do Final Fantasy IX, que tem uma caverna de gelo. No jogo ela se chama Ice Cavern, simplesmente. E ela é bem no começo do jogo, assim, quando você já tá com alguns personagens, né, que vão ser ali os protagonistas da história. E aí você passa por essa caverna, aí você é atacado por alguns Black Mages no final, assim. Então, é bem no começo, eu acho que é o primeiro dungeon desse jogo que apresenta uma dificuldade um pouco maior, assim, sabe? E aí, eu lembro que quando eu joguei, eu não lembro se foi da primeira vez ou da segunda, sei lá, porque eu joguei esse jogo tantas vezes, mas eu sempre sofro nessa caverna. E eu lembro que uma das primeiras vezes que eu joguei assim, eu demorei muito tempo pra conseguir passar. Mas ela é muito, eu acho ela muito marcante, principalmente por ela estar bem no começo, e é bem aquele visual de gelo, assim, o 9 tem uns gráficos muito bonitos, né? Aí tem aquele visual de gelo, assim, bem, sabe? Bem o tema mesmo de hoje. E aí os personagens passam frio lá. Eu te entendo. As fases de gelo, no geral, costumam ser bem tensas, assim, porque principalmente jogos de RPG, geralmente elas vêm acompanhadas de uma parte mais tensa do jogo, né? Uma parte. E tipo, então elas costumam ser umas coisas mais desoladas, assim, até mais quietas muitas vezes. Principalmente RPGs antigos, que geralmente eram em montanha, fase de neve, né? Sim. Então costuma ser um negócio meio desolado, mais quieto e tal. Você falando agora me lembrou bastante de Chrono Trigger, porque as fases de gelo dele eram bem difíceis, porque eu lembro que uma delas, especificamente, era numa montanha, tinha uma mecânica de que, tipo, você tinha que ir escalando a montanha, né, no caso subindo assim pra cima ali na tela, e a cada certo tempo começava a vir uma nevasca, aí você tinha que esconder atrás de uns lugares, porque senão você era derrubado pra primeira tela do jogo de volta.
Então, Eu amo costuma se essas acompanhando de, mecânicas. costuma se acompanhando de umas mecânicas assim. E até não spoiler, porque Chrono Trigger já ia completar 20 anos, né, esse ano, mas quando eu falei de desolado, é porque uma das subidas nessas montanhas de gelo você tem que fazer quando o Chrono morreu já, né, na história. Então é um momento bem tenso, assim, do jogo. Olha o spoiler, meu pai amado. Depois eu que sou o spoiludo daqui da academia. Mas o jogo tem 16 finais, então... Aliás, até mais, eu acho que depois quando saiu no PS1 aumentaram, mas... Enfim, o jogo já tem um monte de final, então, assim... É só Não dá pra saber do que você tá falando. É só um dos possíveis finais, né? Sim. Léo, tem outro joguinho que não são bem fases, mas acho que tem das suas personagens favoritas, que tem gelo, é Pokémon, que a gente vive falando aqui no cast. Sim. Ah, mas tem uns dungeons de gelo no Pokémon, sim. Né? Porque Pokémon não é um jogo de fase, mas tem as áreas específicas de gelo, que geralmente tem os Pokémons mais bonitos, né? É. Ah, e Pokémon de gelo é sempre, quase sempre lindo, assim. E aí tem quando tem essas cavernas de gelo, você pode saber. Você vai sofrer pra passar, mas você vai ser recompensado com Pokémons belíssimos. Qual que era aquele Pokémon que você tinha que ficar deslizando, assim, e indo pro caminho certo pra poder achar a saída certa? Eu não lembro qual deles era, mas esse Pokémon me irritou. Olha, tem no Red isso, tem no XY, tem vários, sabe? Né? É uma mecânica que marcou, né? A Game Freak, Ela é assim. muito usada, essa mecânica de ficar escorregando no gelo, né? É. E muitas vezes é acompanhada de mini puzzles, né? Que você tem que escorregar exatamente. nos lugares certos, assim, pra conseguir chegar na saída, né? Exatamente. Finalizando os RPGs, da minha parte, pelo menos, tem Sailor Moon Another Story. Gente, eu tenho que falar de Sailor Moon, né? Sailor Moon Another Story tem uma área toda de gelo também, que é quando as Sailors se separam, e que você joga uma área com cada Sailor. Aí você joga a área da Sailor Mercury, né? Que é a minha favorita das Inners. Você joga na Suíça, e é todo numa caverna de gelo, assim, ó. É muito legal. E os poderes dela são de água, mas ela tem alguns poderes de gelo também, então combina, né? Tem um pouco a ver, assim, com o personagem dela, tá? Então, essa parte do Sailor Moon Another Story, toda de gelo, assim, muito bonita também. E muito legal. E é muito difícil, porque a Sailor Mercury é muito fraquinha. Então, ela é mais de defesa, assim. Então, você joga só com ela nessa parte. Então, mais uma vez, Dungeons de Gelo sofridos. E tem um joguinho que a gente não comentou até agora, mas eu acho que, pelo menos pra mim, são tem as fases mais icônicas, praticamente, de gelo, assim, dos jogos no geral. Na verdade, a gente já citou brevemente no cast, mas não entrou muito no assunto dele, que é Mario Kart. Sim, Mario Kart tem umas fases de gelo e irrita, né? Vamos sim. Vamos falar português claro. A fase do SNES de gelo é uma das poucas que eu não lembro de ter remake e eu adorava, porque você tinha que quebrar uns lugares de gelo, era meio que obrigatório. Senão você não passava e tirava um tempo. E dava pra... O do SNES eu lembro que também tinha umas partes que dava pra você cortar caminho pulando assim, sem parar, que você ia pulando pela... Porque tem umas partes que são de água e de gelo, né? Você vai pulando assim pela água e pelo gelo. A peninha, né? O item da peninha você pulava, roubava. Mas, cara, Mario Kart é um jogo que teve bastante fases de gelos e elas são um saco, geralmente, porque tem toda essa mecânica de ficar escorregando e tudo mais, ou tem alguns obstáculos, e tipo, junta que você tá escorregando, ele tem uns obstáculos, uns bichos geralmente andando no meio da fase que, nossa senhora. Pra deixar mais legal, sabe? O adversário, mas enfim. Mario Kart já é difícil, gente. Mario Kart já é um jogo assim que você sofre pra jogar, eu pelo menos. Você tem que saber a hora certa de virar, a hora certa de começar a dar o drift, assim, pra você poder fazer aquela curva difícil, senão você vai bater, você vai perder velocidade. E aí na fase de gelo, sorte piorar também. tudo, E tem que ter muita sorte. Por exemplo, o Roxas não tem. Não tenho sorte. Não, eu sou outro que não tenho com Mario Kart também. Não, mas o Digão é prova. Ele vê, eu jogo bonitinho, eu faço a curva, eu pego o item, aí de repente vem um casco vermelho. Beleza. Aí vem outro casco vermelho. Beleza. Não, mas comigo também acontece a mesma coisa. Eu passo. Mas é o terceiro! Eu fico em primeiro, eu fico em primeiro 90% do jogo. Chega no finalzinho, eu tomo um raio, eu tomo um casco vermelho, um casco azul, tomo tudo de uma vez. Mas eu sei o que acontece, Rox, que você rouba tanto em jogo de tabuleiro que aí chega no Mario Kart e tem um troco. Não,
jogo de tabuleiro não é roubo quando você manipula o oponente. Eu não tenho culpa, Léo, se no banco imobiliário você tá com uma dívida de 5 mil e eu quero pagar a sua dívida em troca das suas casas todas, tá? Isso são negócios, isso não é roubar. Você só rouba, gente. Ô, não dá galera, pra roubar. galera, acho melhor não lavar a roupa suja agora no frio, não, porque é difícil, as mãos ficam... Tá frio pra lavar a roupa suja. Agora tá meio frio. Não recomendo não, viu, gente? Mas, assim, aí, voltando, né, para as fases de gelo, uma área congelada que eu acho que o Kuro deve ter desbravado muito é a área de Skyrim, que eu não lembro como que chama. Achei que você ia falar que era a Arya Stark. Nossa. Ô, meu pai. Essa matou o rei do gelo lá. Então, ela acabou com o gelo. Rei da Noite morreu depois dessa. Mas sim, no Skyrim eu joguei bastante. Eu não sei quantas horas que eu tenho no total, mas eu joguei bastante Skyrim. Devo ter pelo menos umas 150 horas aí. Eu acho que é quase uma regra. Todo mundo que jogou Skyrim tem pelo menos ali mais de 50 horas fácil, Sim. porque... É que eu cheguei naquele ponto que eu zerei, fiz tudo que tinha que fazer, daí eu comecei a encher de mod no jogo. Exatamente. Aqueles mods que adiciona quest, adiciona uma punhada de coisa. Até porque você compra, depois de um certo momento ali, Skyrim era vendido com todas as DLCs e trás por, sei lá, R$15 na Steam, R$20. Sim. Então, era quase impossível não comprar Skyrim, sabe? Mas ele tem bastante fase de gelo. A montanha que você tem que subir lá pra história, próximo do final até, que é quando você vai conversar com os anciões lá. Ela é bem chatinha, porque, tipo... tá nevando pra caramba, assim, você não enxerga mais nada direito. Então, é um jogo que usa bem também esse conceito de neve em boa parte do cenário ali em Skyrim. Eu não sei se vocês já jogaram, mas tem um jogo do PS4 que é todo no gelo, assim, que é o Never Alone. Esse é um jogo indie. Foi um dos primeiros jogos que eu joguei de PS4, quando eu comprei o PS4 na época. E ele é um jogo indie que conta a história de um esquimó, de uma menininha esquimó, assim, você joga com ela. E o jogo é todo baseado na cultura esquimó, então tem umas raposas, assim, que são meio que figuras lendárias e até sagradas para os esquimós, assim, sabe? É bem legal a história do jogo, e é bonitinho, assim, a relação dessa menina com esse espírito dessa raposa que vai jogando com você. Então o jogo é todo lá no Polo, não sei se é Polo Norte ou Sul, né, que mora essa tribo, e o jogo é todo nessa área. Então tem toda essa questão de gelo quebrando, você tem que pular, você tem que escapar e tal. É bem legal. E esse jogo, ele ainda vem com um documentário sobre esse povo que mora lá. Então, você comprando o jogo, você pode assistir esse documentário também. Eu achei isso muito interessante. Porque eles foram bem fiéis, assim, à cultura deles pra criar o enredo do jogo e tudo mais. Não, esse eu não conhecia, não. Interessante. Ele é bem Aliás, agora que vida você falou, eu tô lembrando um pouquinho. Assim, eu nunca joguei, mas eu acho que eu já vi algumas imagens, algumas propaganda, umas coisas deles assim, em alguns lugares, mas nunca joguei, não. E você falando de jogo assim, mas nesse pegada um pouco mais séria, talvez, me lembrou agora também de Celeste, né? Que é um jogo que concorreu a jogo do ano até, quando saiu. E é um jogo que não é inteiro em fase de neve, mas tem vários pedaços do jogo que se trata. Até porque o jogo é basicamente você jogando com uma menina e é sobre você escalar montanhas, escalar coisas. Então, obviamente, vão ter fases de gelo no jogo, né? Vai acabar tendo. Sim. E é um jogo interessante porque ele tem uma pegada bem. Assim, ele traz uma proposta bem adulta, né? O jogo. Porque ele basicamente faz bastante paralelo, direto e indiretamente, né? Com depressão, solidão, ansiedade e várias. O jogo é praticamente um paralelo da sua luta contra esses tipos de problemas, né? Então. É um jogo que é bem interessante, assim. Quem gostar desses jogos de plataforma, ainda mais que com uma dificuldadezinha um pouquinho maior que o jogo tem a oferecer, é um jogo bem interessante. É uma história muito foda. Sim, e é um jogo indie, então você não tá. Você tá contribuindo aí pra uma empresa menor e você não está contribuindo para essas empresas gigantes capitalistas que querem destruir tudo. Brincadeira.
Gente, sabe o que eu lembrei de escalada, que vocês falaram de escalada? Tem um jogo que, assim, é totalmente temática gelo e é muito antigo. Climbers. Ice Climbers, é verdade. É muito verdade. Nossa! Faz sentido. Como que a gente esqueceu, na verdade? Porque Né? é um jogo que é literalmente sobre gelo, né? Tinha que ser o primeiro pra abrir o cast. Ah, mas aqui é muito jogo, Muito cara. jogo também. Mas, pra quem não conhece, tem os dois personagenzinhos, né, de Ice Climbers no Smash. Sim, nossa, eles são ótimos. Ah, e assim, só pra eu finalizar os jogos que eu tenho pra falar, lembrei de uma coisa agora. Ontem eu entrei no meu Animal Crossing, lindamente, né, pra continuar a minha saga ali na minha ilha, Berryland. E a Isabelle me falou que começou o inverno no Animal Crossing. E aí, gente, quando eu cheguei no jogo assim, ó, começou a nevar. Está nevando na minha ilha. Aí você Que começou a noção cantar. disso? Você quer brincar no frio? Nossa, porque aqui em gente, Franca que não tem mentira. neve. Não tem neve aqui, mas tem neve lá. Então já mata a minha vontade, sabe? Nossa, tá lindo, gente. Tá linda. Minha ilha tá linda. Toda nevando, toda branquinha. Uma gracinha. Cara, o último jogo que eu me lembro de fase de neve assim é aquele Magical Quest 3, que é o jogo do Mickey e do Donald lá. E que tem uma fase na neve lá que você vai andando e vai virando uns morrinhos de neve assim. Você fica mó alto assim. Acho que é uma das fases que eu mais lembro daquele jogo. E eu acho que a gente até mencionou no cast de fase do deserto. Eu lembro que ele tinha uma mecânica, essa fase de neve, que era legal, porque, se eu não me engano, a roupinha de bombeiro lá, você tacava água e ela congelava, né? Inclusive, eu acho que você tinha que usar ela. Você tinha que usar ela pra passar, né? Eu acho. Fazer aqueles quadradinhos, né? Não é Nossa, eu não consigo falar essa palavra. Não dá Estalactite? certo. Não dá. Essa palavra não dá. Depende, Roxas. Estalactite ou estalagmite? Estalactite. Porque estalactite é os que tem no topo da caverna. Estalagmite é os que ficam embaixo. Eu acho que é o de baixo, né? Mas eu ia falar o de cima. É só pra trazer um pouquinho de curiosidade. Né? Mas enfim, eu gostava bastante desse jogo. Inclusive é um dos clássicos que faz pouco tempo que eu joguei ele com um amigo e zerei de novo. E foi muito divertido. Aquele jogo é um clássico mesmo. Adorava ele no SNES. Bom, mas complementando, Roxas. E depois eu vou perguntar pra todo mundo, mas o Roxas primeiro, porque o Roxas é sempre bom quando ele é surpreendido. Assim, se você tivesse que falar uma mecânica que você gosta muito nessas fases e uma mecânica que você não gosta nesse tipo de fase, qual seria? No geral, assim, não precisa ser uma regra específica que tem em todos os jogos, mas algo que você vê mais em comum, assim. Eu gosto das mecânicas de deslizar, tanto quando pro jogador e pros bichos, né? Porque dá uma dificuldade a mais pra fase. Mas ao mesmo tempo, eu odeio essa mecânica também, porque tem hora que os comandos não funcionam. É aquele relacionamento de amor e ódio. Exatamente, serve pros dois casos. E você, Léo? Ai, gente, acho que o Roxas falou tudo que eu tinha pra falar. Porque essa mecânica, eu acho que essa mecânica de deslizar, ela pode ser muito criativa, mas ao mesmo tempo ela é muito irritante também. Quando você não consegue, quando é puzzle, assim, você não consegue chegar onde você quer chegar, nossa, vai me dando um nervo. Fala assim, gente, engatinha, sabe? Para de andar em pé, engatinha. Tenta ir engatinhando, assim, pra ver se vai direito, sei lá. E aí vai me irritando, que não dá pra você andar do jeito que você quer, você tem que deslizar. Nossa, me dá muita raiva. Mas o que eu mais gosto, assim, eu acho que é o visual dessas fases. Eu acho muito, normalmente, são fases muito bonitas. Eu acho muito bonita a neve, assim, de uma forma geral, né? Nunca vi neve, assim, nunca toquei na neve, mas eu acho muito bonitas, assim, paisagens e cenários com neve, com bastante neve, ou com a neve caindo, assim, sabe aquela nevasca? Nossa, eu acho lindo. Então, normalmente, o aspecto visual dessas fases é o que mais me agrada. E você, Kuro?
Cara, eu concordo com o Léo, fase de neve, assim, entre essas fases de temática, de clima diferente, é a minha preferida, as fases de neve são minhas preferidas. Eu gosto muito dessa temática, eu acho que são, no geral, costumam ter umas fases muito bonitas, muito belas. Eu gosto das mecânicas, no geral, são irritantes, que nem o Roxas falou, de ficar deslizando e tal, isso eu concordo, mas ao mesmo tempo são bem legais e costumam trazer vários puzzles dessas fases de neve, desses negócios de você ter que ficar deslizando nos padrões certos ali pra conseguir chegar no outro lado, umas coisas do tipo. Ou como eu falei do Chrono Trigger, que você tem que ficar escondendo da nevasca e tal. Então acho que no geral trazem umas mecânicas bem legais. Então é um tipo de fase que eu gosto bastante e sinceramente não tem nada que eu não gosto muito. Talvez essas partes de deslizar que às vezes irritam um pouco, mas no geral eu costumo gostar bastante. Eu acho que o visual, assim, é o que mais me chama atenção, mas em termos de gameplay, assim, quando tem esse lance de deslizar, é interessante porque às vezes você consegue passar a fase bem mais rápido e tal, só que é igual o Roxas falou, né? É literalmente algo muito bom e algo muito ruim, porque às vezes você vai deslizar e você morre literalmente nos buracos, porque ou você deixa pra pular muito em cima da hora, ou um botão fica mais lento a resposta porque você tá deslizando. São vários fatores, mas algo que eu não gosto de jeito nenhum e que alguns jogos acabam colocando é o que o Léo citou na fase do Donkey Kong, que é aquele negócio de jogar, nevar muito na tela e aí você não enxerga nada do que tá acontecendo. Às vezes faz até parte da história em si, mas você não enxerga nada, você não sabe o que vai acontecer, você vai vir um bicho te atacar, você vai cair num buraco, vai dando uma agonia. Sabe quando você joga aqueles jogos assim, que você tá no escuro e tá com a lanterna e tá acabando a bateria? Eu ia falar, faz parte do mistério dessas fases, assim, e eu acho que é até legal porque é um tipo de fase que dá pra você usar no lugar de fazer fase escura e ainda colocar esse tipo de mecânica que não enxerga direito, sabe? Então é um jeito criativo de deixar você sem enxergar direito, além de só fazer o basicão que é deixar tudo meio escuro, sabe? Mas eu acho que por hoje a gente já falou de muitas fases geladas, congeladas, Sim, já tá dando até mais frio aqui, de tanto que a gente tá falando de fase de gelo. Aqui em Franca já baixou mais 2 graus, só porque a gente gravou esse cast. E você, alunos, falem pra gente quais são as fases que vocês mais gostam e são congelantes, aquelas que vocês mais tiveram dor de cabeça ou que vocês mais se divertiram jogando. Mandem e-mail pra gente. Mas agora é aquele momento que o Léo adora. É isso mesmo, gente. É o seguinte, nós aqui da Academia de Nerds lançamos aulas novas todas as segundas-feiras. Toda semana a gente tá aqui gravando, o Rodrigo tá lá editando, pra ter aula toda semana. E as nossas aulas estão sempre lá no SoundCloud. Então segue a gente lá, soundcloud.com/Academia de Nerds. De lá, as nossas aulas vão para outras plataformas, como o Spotify, o Apple Podcasts, Castbox e tudo mais. E segue a gente nas redes sociais também. Procura por Academia de Nerds no Instagram e no Facebook. E caso eles queiram nos ajudar a nos tornarmos a maior academia de nerds do mundo, Kuro, primeiro começa não ignorando a gente para não dar um gelo na gente. Mas, além disso... Sabe o que eles podem fazer? Dar as mãos igual os ursinhos carinhosos contra o coração gelado. Olha só. Mas falando sério, compartilhe nossos posts, segue, curte tudo aí que a gente posta, ou quase tudo pelo menos. E compartilhe nossos posts, fala aí pros seus amiguinhos que tem um podcast muito legal que você está escutando. Compartilha com a galera e ajuda a espalhar aí e trazer mais alunos para a nossa melhor classe da academia, aliás, a única, né, academia de nerds do mundo. Que a gente, igual a gente, não tem igual, né? Exatamente. E vocês podem interagir com a gente lá no Instagram, mandando perguntas, ou mandar um e-mail pra gente no contato@academiadenerds.com.br. Por hoje é só, pessoal. Classe dispensada. Agora é a hora que eu vou ali fazer um chocolate quente e ir jogar meu PS4. Era a hora do Roxas cantar Os Ursinhos Carinhosos estão aqui pra ajudar. Ursinhos Carinhosos. 4, 3, 2, 1. Quem é que surge?
de algum lugar lá no céu, se movimentando rapidinho como um vagalume. Se algum problema você encontrar, quem é que aparece pra ajudar? Os ursinhos carinhosos estão aí pra ajudar. Estão aí pra ajudar. Os ursinhos carinhosos estão aí pra ajudar. Se precisar é só chamar. Não tenha medo se algo te ameaçar. Os ursinhos surgem de algum lugar. Os ursinhos carinhosos